Meus irmãos, boa noite mais uma vez. Convido a todos para que abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos iniciar com o verso 14. Atos, capítulo 2, versículo 14. Atos 2,14. A versão aquela nova linguagem de hoje. O irmão Robson aqui gentilmente estará também projetando. Ótimo. Eu nem contava com esse recurso de ele estar fazendo essa modulação aí. Então, estarei lendo a partir do verso 14 e eu peço aos irmãos que estejam atentos à mensagem que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite. É a mensagem de Pedro, né? Então, Atos capítulo 2, verso 14. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus irmãos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Aula inaugural da igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse versículo. Estaremos lendo outros mais, mas sabemos que o Senhor estará fazendo maravilhas nessa noite. Amém. Sabemos também que o Senhor, através da Tua Palavra, muda, transforma e nos conduz à direção de Cristo. Amém. Por isso nós te agradecemos. Fala aos nossos corações, particularmente, de acordo com as nossas necessidades. Amém, Pai, cada um tem a sua necessidade. Pedimos assim a Tua direção e Tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês lembram o dia da independência do Brasil? Dia 4 de setembro de 1822. Dia 4 de setembro, dia 7 de setembro de 1822. A independência dos Estados Unidos foi dia 7 de julho de 1776. Sabe o que aconteceu no dia 7 de julho de 1776? O rei Dom Jorge III, colocou no seu diário: nada de importante aconteceu hoje. Nada de importante aconteceu hoje. Ou seja, na Inglaterra, a Inglaterra havia perdido as colônias dos Estados Unidos. E o rei disse que nada de importante tinha acontecido naquele dia. Eu vejo quando a descida do Espírito Santo, na época de Pentecostes, eu vejo também o diabo escrevendo lá no seu diário: nada de importante aconteceu hoje. Mal sabia ele que a revolução tinha então alcançado, a revolução dos séculos havia alcançado toda a igreja, havia alcançado o povo de Deus. Mal sabia o diabo que o povo de Deus estaria ainda mais forte, agora direcionado pelo Santo Espírito de Deus. Então Pedro, ele apresenta essa aula inaugural, apresentando a igreja, os princípios, os propósitos da igreja. E nós podemos ver aí, eu peço que você abra a sua Bíblia então, continue com ela aberta no versículo 2, no capítulo 2, no verso 22. Pedro então continua a sua aula de acordo com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi ao encontro dele, estava ao encontro dele e ele continuou essa aula. Essa aula inaugural ela é dividida em 5 tópicos. 5 tópicos cristocêntricos. Esses 5 tópicos, eles falam da condução da igreja, do propósito da igreja.
Então, a partir do verso 22, Pedro continuou: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres e maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram, por mãos de homens maus que o crucificaram. Imagine o discurso de Pedro, pesado, né? Imagine ele apontando, imagine um pregador aqui apontando: olha, vocês o mataram, vocês que o crucificaram. Então, o que nós podemos ver nesse primeiro tópico é a humilhação de Cristo. No verso 23, nós temos aí na parte final, onde Pedro fala que vocês mataram, e vocês mesmos mataram, vocês homens maus, o mataram, o crucificaram. E a crucificação era algo humilhante, era a humilhação. Então não foi por acaso, não foi por qualquer acidente. A cruz de Cristo, ela nos livrou da morte, ela nos livrou de sermos humilhados no inferno. A cruz, então, significava primeiramente a humilhação. Então ele foi humilhado por cada um de nós. No segundo ponto, primeiro ponto, então, temos a humilhação de Cristo. E no segundo tópico, nós temos a ressurreição de Cristo. Atos capítulo 2, do verso 24 ao 32. Atos 2, 24. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. E aí ele cita Davi no verso 25, né? Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso, meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois Tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E aí Pedro continua: Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi, este grande líder que morreu e foi sepultado no túmulo que se encontra aqui até hoje. Imaginamos que ele estava no Sinédrio e o túmulo de Davi estava próximo ali. E nós podemos imaginar que Pedro estava direcionando: olha, o patriarca Davi morreu e ele está aqui. Mas aí nós podemos ver que Davi falou da ressurreição de Cristo. Atos é chamado o Evangelho da ressurreição. Então os discípulos falavam em ressurreição o tempo todo. A ressurreição, ela trouxe uma nova esperança. A ressurreição, ela trouxe alegria. Ela trouxe disposição à igreja. A igreja de Jerusalém celebrava todos os dias a ressurreição de Cristo. Nós, quando vemos igrejas que não se preocupam ou não celebram essa ressurreição de Cristo, é algo preocupante. Igrejas que só se lembram da ressurreição de Cristo na Páscoa. Os discípulos da igreja de Jerusalém celebravam todos os dias a ressurreição de Cristo, porque Ele vive, porque Ele reina. Então, nós temos Charles Smith, ele
um pastor, ele falava que onde quer que a igreja negue que essa mensagem, a mensagem da ressurreição, a igreja ela deixa de ser igreja. Onde quer que a igreja deixe então de anunciar que Cristo ressuscitou, ela deixa de ser igreja. Então falamos no primeiro tópico sobre a humilhação de Cristo. Nesse segundo tópico, a ressurreição de Cristo. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre a exaltação de Cristo. Atos, capítulo 2, do verso 33 ao 36. Atos, capítulo 2, 33 ao 36. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: senta-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que Jesus, que vocês crucificaram, é aquele que Deus tornou-se Senhor, o Messias. Amém. Meus irmãos, a exaltação de Cristo, a glorificação de Cristo. O pastor Albert Mohler, ele fala o seguinte, ele nos diz que a fé histórica, a exaltação de Cristo inclui a sua ressurreição, a sua ascensão e a reunião com o Pai, o seu glorioso retorno. A exaltação de Cristo, meus irmãos, é algo que deve estar sempre presente nas nossas igrejas, na nossa igreja. Exaltado seja Deus sobre todo o homem, sobre toda criatura. Em Efésios 1:20, nós vemos aí o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios 1:20. E ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao lado direito no mundo celestial. O lado direito é um lado de honra, é um lado exaltado, é um lado de destaque. Então Cristo foi humilhado, Cristo ressuscitou e agora ele é glorificado, ele é exaltado. Temos também em Filipenses, capítulo 2, do verso 9 ao verso 11. Filipenses, a gente imagina o apóstolo Paulo falando essas palavras de uma maneira a pleno pulmão, a pleno vapor. Filipenses 2, 9 ao 11. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E deu, né? Vamos lá, podemos avançar, irmãos? Vamos lá, o verso 12. Portanto, meus queridos amigos, e vocês obedeçam sempre que estava aí, e devem obedecer muito agora, e estou ausente, continuem trabalhando a respeito do temor de Deus, para completar a salvação de vocês. Meus irmãos, a exaltação de Cristo é o terceiro tópico desta aula inaugural. Atos capítulo 2, do verso 37 ao 40, nós vamos falar sobre a conversão a Cristo. Então, nessa aula inaugural, Pedro falou sobre a humilhação de Cristo, falou sobre a ressurreição de Cristo, a humilhação, a glorificação de Cristo
E no quarto ponto, a conversão a Cristo. Atos 2, 37 ao 40. Quando ouviram isso, todos ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Essa mesma pergunta um dia eu fiz, em 1995. O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer? Porque a ação do Espírito Santo, ela é importante. E aí, naquele momento, os ouvintes, eles de tanto saberem, olha, Cristo se humilhou por mim, Cristo ressuscitou, Cristo agora está à destra de Deus, Cristo quer você, basta somente aceitar. E eles perguntaram, ficaram assim maravilhados, quando ouviram, então ficaram muito aflitos, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que eu devo fazer? Tipo assim, para de falar, o que eu devo fazer? Para de falar, não, o seu discurso já está completo, o que eu devo fazer para acabar essa angústia no meu coração? Albert Barnes, ele falou que no grego não existe essa palavra, ela só é usada uma vez no Novo Testamento. Essa palavra que é compungiram. Compungir. O compungir é como se fosse uma picada, como se fosse uma ferroada muito forte. É algo que você sente uma dor aguda. Essa mesma dor eu senti, e essa mesma dor vocês também sentiram uma vez, antes de aceitar Cristo. É algo inexplicável, tanto é que só tem uma palavra, essa palavra só tem uma tradução, no Novo Testamento, de tão única que é. Quando a mensagem entra, realmente ela entra no seu coração. E aí os corações foram penetrados com uma espada, com uma lança de 2 gumes. A pregação simples de Pedro, Pedro era uma pessoa muito simples, mas a pregação simples, mais ungida pelo Santo Espírito de Deus, ela surte todos os efeitos, porque é Deus que usa, é Deus que transforma. Quem renova as almas e quem converte é o Espírito Santo de Deus. João 16:8 fala que convencerá, e ele convencerá, o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não é o pregador, não é nem o irmão, não é o pastor que convence, mas é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E depois desse período onde Pedro assim fala, quando ouviram isso ficaram aflitos, Pedro respondeu: arrependam-se, no verso 38, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa é a promessa para vocês, para seus filhos e para vocês e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Essa é a palavra de Deus para você hoje, que você se arrependa. Quem ainda não teve esse encontro com Jesus, se arrependa. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Então, Cristo se humilhou, Cristo ressuscitou, Cristo foi glorificado por Deus, e a conversão é o quarto tópico. E o quinto tópico, depois da conversão, existe a integração na igreja de Cristo.
Então foram batizados. No verso 41, muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 almas, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes e seguindo o ensinamento dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Então, o compromisso ele não é algo, não é uma emoção passageira. O compromisso é algo contínuo. A partir do momento que a gente aceita a Cristo como Senhor e Salvador, há uma continuidade no compromisso com o nosso Deus. Há mudança de hábito através da ação do Espírito Santo. Em Atos 1:8, então, depois que você tem esse Espírito Santo, você aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador, você receberá poder, vamos lá, Atos 1:8. É o resultado de uma vida com Deus. Atos 1:8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não teria ido tão longe. Sem o poder do Espírito Santo, a Igreja Batista Nova Vida não teria ido tão longe. Gostaria de terminar, meus irmãos, mencionando um desfile que aconteceu nos Estados Unidos, em Nova York. Eu não consegui identificar a data e nem sobre o que era o desfile, mas era um desfile que tinha muitos carros, muitos balões, muitos fogos. Poderia até ser o dia da independência, uma comemoração da independência dos Estados Unidos, ou outro evento grande. E naquela carreata, naquela passeata, carros gigantes, com várias pessoas dentro. Um carro parou nessa passeata, o primeiro carro parou. E esse primeiro carro, ele parou e era um carro da Esso. O carro da Esso. Vocês lembram da Esso? A Esso era uma empresa, eu não lembro, nunca mais vi a Esso. Eu já vi Ipiranga, a Petrolíder, essas outras, mas a Esso eu não lembro. Mas na época, a Esso era uma das maiores empresas de petróleo do mundo. E sabe por que aquele carro parou? Por falta de combustível. O carro da Esso parou por falta de combustível. Vocês podem imaginar que humilhação, que contradição, parar por falta de combustível. O carro de uma empresa de combustível. E aí causou um transtorno muito grande. Que contradição. Quando transportamos para a igreja também, a igreja, sem esse combustível do Espírito Santo, ela para. Karl Bates, ele fala que se Deus hoje tirasse o seu Espírito Santo, cerca de 95% das atividades das igrejas continuariam sendo realizadas do mesmo jeito. Cerca de 95%. Isso é preocupante. Se Deus tirasse o seu Santo Espírito, cerca de 95% das igrejas, a programação continuaria do mesmo jeito, as ações continuariam do mesmo jeito. E complementa o Dr. Watson que se Deus tirasse o Espírito Santo naquela época de Pentecostes, naquela época que a igreja estava a pleno vapor, ela teria sido
teria acabado momentaneamente. No mesmo momento ela teria acabado. Que Deus possa nos abençoar e que possamos ter esses tópicos em nosso coração. Que o Senhor nos ajude a avançarmos na sua direção. E que esse trabalho nunca possa cessar, porque acima de tudo, à frente de tudo, esteja a ação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Peço a você que se coloque em pé. Você foi tocado, coloque a mão no seu coração. Vamos